Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Direitos Humanos para Quem? Meu nome é Silvio Almeida, sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo do presidente Lula, e eu quero dizer que eu estou muito feliz em, mais uma vez, poder falar sobre direitos humanos para todas as pessoas que aqui estão. Eu quero começar fazendo uma coisa sobre o qual a gente vai conversar daqui a pouco, que é a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele escura, tenho aproximadamente 1,80 m, 1,81 m de altura, tenho os cabelos raspados, né? Enfim, estou usando aqui um terno cinza claro, uma camisa branca, um sapato marrom e um cinto marrom também. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o novo Viver Sem Limite. Viver Sem Limite é um plano nacional para a promoção de políticas públicas para as pessoas com deficiência. E essa é a segunda edição do programa. Em 2011, no primeiro governo da presidenta Dilma, foi lançado o Viver Sem Limite, que a gente está chamando de Viver Sem Limite 1, que foi um sucesso absoluto. Nessa nova edição, houve uma mobilização de quase 30 ministérios que juntos permitiram a captação de recursos que deveriam superar o Viver Sem Limite 1. Todo esse recurso, todo esse dinheiro, ele vai ser utilizado para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. São muitas entregas que serão feitas, investimentos em acessibilidade arquitetônica, em escolas, universidades, transporte escolar acessível. Teremos também políticas voltadas às pessoas com deficiência no âmbito do Minha Casa Minha Vida, que será o Minha Casa Minha Vida adaptável e com kits de adaptação, centros especializados em reabilitação, dentre outras políticas que, como eu já disse, estão mobilizando diversos ministérios e por ordem do presidente Lula. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas esse certamente é um passo importante para que o Brasil forneça para a população com deficiência os direitos que lhes são garantidos pela Constituição brasileira. Solta a vinheta. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. E eu tenho a honra de receber aqui hoje o Antônio José. O Antônio José é o coordenador geral do Viver Sem Limite e ele tem uma trajetória incrível. O Antônio José Ferreira, que é o sobrenome dele, tem toda uma vida dedicada à promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ele atuou como secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde também exerceu a presidência e aconselhamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONADE. Seu legado inclui a liderança do Viver Sem Limite 1, em 2011, a mobilização muito bem sucedida para a aprovação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a assinatura do Tratado de Marrakech, além de ter conduzido a 3ª e a 4ª Conferência Nacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Antônio José, meu caro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho várias coisas para conversar contigo, vários esclarecimentos para pedir, mas eu queria primeiro que você nos explicasse, primeiro que fizesse a sua autodescrição e nos explicasse a importância da autodescrição. Bom demais. Quero agradecer, ministro, o convite, saudar todo o público que nos assiste aqui no Direitos Humanos para Quem. A autodescrição é uma coisa muito importante, principalmente para as pessoas cegas e com deficiência visual, e dá a oportunidade de nós sabermos exatamente como está aquela pessoa ou aquele ambiente que nós estamos diante. Então aqui, o senhor já se autodescreveu, eu vou fazer isso agora. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos tão grisalhos que já estão ficando cinza, eu uso um óculos escuro, eu não tenho barba nem bigode, eu estou vestindo um blazer azul, uma camisa lilás e estou aqui sentado atrás de uma mesa de madeira, tenho aqui um microfone e o ministro está exatamente à minha direita, só geograficamente, porque ele está sempre mais à esquerda do que eu, mas hoje ele está aqui à minha direita. Então, é essa a importância da autodescrição e é com muita alegria que nós vamos falar sobre esse grande plano que o governo do presidente Lula
está gestando e que o senhor me deu a honra de coordenar a elaboração deste plano que vai certamente impactar de modo bastante positivo a melhoria da vida das pessoas com deficiência em nosso país. Legal demais, doutor José. Eu que agradeço a sua presença. E antes da gente falar especificamente sobre essa tarefa que você assumiu no âmbito da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, comandado pela nossa querida Ana Paula Feminella, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que engloba a importância do VC Limite, que é sobre os principais desafios das pessoas com deficiência. Esse programa é um programa que nós fizemos, que nós concebemos para justamente trazer as pessoas para perto de um debate sobre direitos humanos que não seja um debate abstrato só sobre direitos humanos. É um debate, obviamente, que envolve contornos conceituais, porque isso é muito importante, que nós tenhamos o contorno conceitual para construir política pública, para entender quem são os sujeitos que nós aqui nos referimos quando falamos de direitos humanos, né? A gente tem entendido que direito humano, primeiro, é luta, né? Direito humano, falar de direitos humanos é falar, portanto, de conquistas, é falar, portanto, de fazer política. E, portanto, é fundamental aproximar as pessoas de um debate sobre direitos humanos que coloque essa questão como sendo uma questão do dia a dia. Então, eu gostaria, dentro dessa lógica, de perguntar para você quais são os principais desafios das pessoas com deficiência no nosso país, considerando, por exemplo, que que a pesquisa nacional de domicílios, a PNAD de 2023, nos dá conta que existem em torno de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência, né? Aproximadamente 8,9% da população brasileira. Então, a pergunta é: quais são os principais desafios para as pessoas com deficiência no nosso país? Ministro, as pessoas com deficiência, elas precisam superar barreiras diariamente. São barreiras que são impostas pela sociedade, barreiras atitudinais, barreiras comunicacionais, barreiras arquitetônicas, barreiras digitais. São diversas barreiras. E por que é que as barreiras existem? Porque as pessoas com deficiência, elas ficaram tantos séculos, olha, eu não falei anos, eu falei séculos, tantos séculos separadas, que a sociedade se constituiu sem conhecê-las, sem conviver com estas pessoas, sem pensar espaços que coubesse todas as pessoas, inclusive estas pessoas, e por isso que nós trabalhamos no âmbito do governo federal para que as políticas públicas alcancem essas pessoas de tal modo que garanta a elas equiparação de oportunidades entre elas e as outras pessoas. Ou seja, colocar todos no mesmo patamar, todos com as mesmas oportunidades. E para isso, o governo precisa desenhar, modelar política que ajude essas pessoas a superar todas essas barreiras existentes na sociedade. Então, por exemplo, na cultura, barreiras comunicacionais, precisamos de audiodescrição, de libras, precisamos de linguagem simples no cinema, no teatro, nos espetáculos de dança. Como um cego assistir um espetáculo de dança se não tiver audiodescrição, né? Então, estou dando aqui só um exemplo, né, de políticas públicas que precisam ser gestadas, modeladas a nível de governo, para que as pessoas tenham aquele direito básico que todos já têm e que nós ainda precisamos de tê-los. É isso. Perfeito. Então, o que você tá nos dizendo aqui é que a humanidade das pessoas com deficiência, ela está justamente nesse encontro, né? Ou seja, das condições do indivíduo com o mundo que o circunda, né? Querendo dizer mais ou menos o seguinte: a questão não é a condição específica com que a pessoa se apresenta no mundo, mas a condição com que o mundo recebe essa pessoa. Então, para que a gente possa, de alguma maneira, pensar que as pessoas com deficiência vivam com dignidade, o que a gente tem que mudar fundamentalmente é a maneira com que o mundo trata essas pessoas. É isso? Ou seja, a política é o caminho, a construção de políticas públicas é o que de fato vai colocar a questão das pessoas com deficiência como parte fundamental de uma política de direitos humanos?
Exatamente, exatamente. É pensar as condições garantidas pelas políticas públicas para que essas pessoas alcancem, né, as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Ou seja, nós falamos do óbvio, nós precisamos do óbvio para alcançar o básico, né? Isso. É nessa perspectiva que a gente se propõe, que a gente trabalha. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência trouxe para nós, pessoas com deficiência, três grandes legados. Primeiro, essa concepção da equiparação de oportunidade entre todos, a garantia. Depois, definiu quem somos, ministro, porque até então as pessoas nem sabiam como tratar, como lidar, como dialogar conosco. Olha, nós já fomos os inválidos, os incapazes, os portadores, não é? Hoje nós somos pessoas e a convenção é que conseguiu organizar mundialmente que antes de falar da condição, fala da pessoa. Então, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Sendo uma pessoa com deficiência visual, eu sou uma pessoa como o Silvio Almeida, que é uma pessoa com pele negra. Nós somos pessoas e temos características diferentes. A convenção é que pacificou essa linguagem. E depois, outro legado que a convenção faz é que a deficiência não é mais o que falta no meu corpo. A deficiência sai desse aspecto biológico e caminha para o social. E diz o seguinte: a deficiência não se estabelece quando falta alguma coisa no corpo do Antônio, como os olhos. A deficiência se estabelece quando falta alguma coisa no ambiente que inibe, que veda a oportunidade que ele tem de interagir com as outras coisas existentes nesse ambiente, com os outros elementos. Perfeito. Então, Antônio José, olha que interessante. Aí eu queria que você esclarecesse, porque isso é uma dúvida que surge a todo momento, né? Às vezes, quando a gente fala sobre como falar de direitos humanos, envolve, inegavelmente, você está colocando aqui, não adianta a gente tratar a questão de direitos humanos como uma questão moral. Não adianta só ficar dizendo, nossa, como a pessoa é legal. Ah, você também é um ser humano. A gente precisa construir política, ou seja, falar de direitos humanos é falar de política, é falar de investimento, é falar das questões, vamos dizer assim, mais duras da estrutura da política institucional também. Estamos falando aqui de orçamento, de investimento, estamos falando aqui de medidas de proteção, ou seja, estamos falando aqui daquilo que é mais concreto e material no campo da política também, mas ao mesmo tempo a política também é feita de questões e são questões do imaginário social, questões que a gente chama de questões ideológicas. Ou seja, falar de direitos humanos envolve também a gente dar sentido e dar nome às coisas e aos indivíduos que se tornam pessoas justamente por conta dessa dimensão, vamos dizer assim, ideológica, do imaginário. E aí você me trouxe toda uma discussão que está na convenção sobre como dar nome às pessoas, né? Como dar nome, como os indivíduos se tornam sujeitos de um processo como esse. Aí tinha toda uma discussão. Como é que a gente fala? Porque se falava pessoas portadoras de deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas, enfim, pessoas deficientes. O que mudou? Assim, qual foi o sentido dessa mudança? Porque hoje nós falamos pessoas com deficiência e qual a importância dessa mudança? Você já falou disso, mas eu queria que você falasse de maneira mais específica sobre essa mudança de denominação. Eu falo justamente, isso tem a ver com os prejuízos da exclusão. Olha, você só conhece as pessoas quando você convive com estas pessoas. Não tem jeito. Nós aqui certamente saberíamos dizer muito pouco acerca da convivência com outros seres, não é? Da convivência de outros seres de outros planetas, se é que tem esses seres lá em outros planetas. Né? A gente talvez tenha dificuldade de falar talvez dos hábitos de um grupo muito específico de populações, né, indígenas isoladas, porque a gente não convive com essas pessoas. Então, a convivência é que faz com que saibamos quem são
as pessoas. Então, as pessoas com deficiência, ministro, ficaram isoladas em casa, ficaram isoladas nas grandes organizações, nas instituições de isolamento no passado, os grandes abrigos. Né? Nós temos aí, no decurso da história mundial, as pessoas marginalizadas, com deficiência marginalizadas no Império Romano, né? No Império Grego. Né? Então, assim, se fizermos uma pesquisa histórica, nós vamos saber. E isso acarretou o seguinte: as pessoas não sabem quem somos nós, nem como vivemos, como nos comportamos. Isso surge daí diversos mitos. Não é? Outro dia se dizia que uma pessoa com síndrome de Down só vivia até 30 anos. As pessoas ainda falam que cego não sonha. Não é? Então, existem vários mitos. E dentre essas questões dessa falta de conhecimento, saíram criando os nomes, as nomenclaturas. Então, nós, no começo do século passado, nós éramos inválidos. Até hoje, a legislação, né, ainda traz isso, e a gente precisa mudar isso. E uma pessoa, quando tem um acidente no trabalho, ele vai lá no INSS buscar uma aposentadoria por invalidez. Né? Você veja como isso está cristalizado, né, no nosso imaginário, né, essas palavras todas que denotam tudo isso. Então, aí fomos inválidos, incapazes. Aí, veja só, ministro, dormimos inválidos e incapazes e nos anos 60 acordamos excepcionais. Você imagina, uma pessoa um dia é inválida e incapaz, no outro dia acorda, é um excepcional. Né? Porque criaram essa nomenclatura de excepcional. Aí nós começamos a dizer, nós não somos excepcionais, nós até podemos ser. Eu até posso ser um cara excepcional, outro ali pode ser, mas não obrigatoriamente. Né? Eu digo que excepcional foi Luiz Braille, né, que há 200 atrás criou um sistema para cegos ler e escrever, e isso é utilizado até hoje. Então, esse sim era um cego excepcional. Mas por que eu tenho que ser excepcional? Aí disseram, então tá bom, então não é excepcional, é especial, ou portador de necessidade especial. Então, a convenção, ela pacifica isso, ela traz esse conceito. Olha, antes de falar da condição, primeiro vamos falar da pessoa, depois da condição desta pessoa. Então, uma pessoa com deficiência física, né, utiliza uma cadeira de rodas, utiliza uma muleta, um apoio. Uma pessoa com deficiência visual, que é aquele que tem um déficit de visão, uma pessoa cega ou que não enxerga nada, enfim, uma pessoa surda. Então, primeiro falamos da pessoa. Então, isso mudou muito a nossa vida, né? Porque agora nós somos, né, não somos mais o cadeirante que chegamos no lugar, nós somos a pessoa que usa a cadeira de rodas que chegou em um determinado espaço, né? Então, somos todos pessoas. Isso é muito bom. Perfeito. Vamos falar então sobre o novo Viver Sem Limite. A Presidência da República determinou, por meio de despacho, que fosse elaborado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o novo Viver Sem Limite. A pergunta que eu lhe faço inicialmente é: o que é o Plano Viver Sem Limite e o que é o novo Plano Viver Sem Limite? Ou seja, o que foi esse plano que todo mundo considera que foi um avanço incrível nos direitos da pessoa com deficiência, e o que o novo Viver Sem Limite traz de diferente, de inovador em relação à primeira experiência? Primeiro, o Plano Viver Sem Limite é a primeira agenda em mais de 500 anos de Brasil, a agenda organizada de políticas públicas para as pessoas com deficiência com grande investimento. Né? Então, foram 7 bilhões e meio de reais, né, em 4 eixos: educação, saúde, inclusão social, acessibilidade, que a presidenta Dilma definiu, elegeu como prioridade do seu governo, que deixou um grande legado. Então, isso foi impactante, isso foi importante, isso trouxe os estados e os municípios a se interessar pelo assunto, né? Então, isso foi muito importante. O Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite, né, a segunda versão desse plano, ela vem nessa perspectiva da construção também de políticas públicas governamentais, de diversos ministérios. Eu costumo fazer uma alegoria, eu digo que é uma gôndola, né, em um supermercado, que cada um põe ali seus produtos, ao alcance daquele determinado público. Eu tenho feito essa alegoria para as pessoas entenderem, né, sobre a governança
sobre a gerência de um governo, né, que é o governo do nosso presidente Lula. Então, todo mundo ali trabalhando para que o governo do presidente Lula faça aí essas entregas. Ele foi estruturado, não é, em 4 eixos, igualzinho o outro, só que eixos mais genéricos para que possa ter uma capilaridade maior. Então, são 4 guarda-chuvas: gestão e participação social, né? Nós queremos aprimorar a gestão dessas políticas e fortalecer a participação da população no entendimento, ministro, que aquelas ações governamentais que a população não se empodera delas, que não acessa, que não participa, elas geralmente não têm grande durabilidade, né? Então a gente quer ações nos territórios que o povo participe, que o povo acesse, né? Que se empodere dessas ações. Então isso é o eixo 1. O eixo 2, nós vamos fazer, né, diversas ações para superar, para enfrentar o capacitismo e a violência. As pessoas com deficiência, conforme o senhor colocou ali ainda há pouco, 18,9%, 8,9% da população, 18 milhões e meio de pessoas, conforme a última PNAD, esse público está entre o público mais vulnerável. São as pessoas que demoram mais, têm mais dificuldade de acessar o emprego, né, acessar a escola, acessar os serviços de saúde, né? Então, nós queremos ajudar para que essas pessoas possam enfrentar o capacitismo, para que essas pessoas possam enfrentar a violência que ainda é muito grande sobre essas pessoas. Então, um eixo só para tratar disso. O outro eixo vai trabalhar mais especificamente as questões da acessibilidade e das tecnologias assistivas. Sem acessibilidade e sem tecnologia assistiva, as pessoas com deficiência não conseguem superar essas barreiras, né, que impedem a sua participação social. E o último eixo é a promoção do DESC, né, que é dos direitos econômicos, sociais, culturais. É ali que vão estar as ações da saúde, da educação, da cultura, do meio ambiente, do trabalho e emprego. Então, é nessa perspectiva que nós temos construído o Viver Sem Limite, em um amplo diálogo com a sociedade. Já visitamos 12 estados, né, sobre o seu comando. Já fizemos diversas ações, ouvindo a sociedade, 2 consultas públicas, uma no site do nosso ministério, não é? Outra no site do Participa Mais Brasil, e isso já resultou em quase 4.000 participações diretas, pessoas sugerindo e trazendo ações, né, sugestões de ações que irão, de fato, impactar a vida desse público. E agora uma questão muito importante. No tocante aos investimentos governamentais, a gente pode dizer, a gente consegue adiantar já se ele supera o plano anterior ou não? É possível dizer isso já? Ministro, nós estamos muito animados. Eu participei da elaboração do primeiro plano, agora de novo estamos aí e eu lhe digo que nós vamos superar o primeiro plano Viver Sem Limite. Eu estou bastante otimista, eu não saberia dizer hoje se nós chegaremos a 8 bilhões, a 9 bilhões, a 10, não sei, porque nós estamos fechando essas ações, né, fechando, ainda discutindo orçamento, mas acredito que nós vamos superar. Estou bastante otimista. Uma coisa também que eu acho que é muito importante é que nós, além de envolver os atores da esplanada, né, ou seja, os ministérios e os ministros, quero agradecer aqui publicamente a todos os ministros e ministras que têm participado ativamente e que têm contribuído, que têm mobilizado o seu pessoal para o novo Viver Sem Limite. É importante dizer também essa importância de visitar os estados, ou seja, da gente capilarizar. Sempre tenho dito isso, que não é possível fazer política de direitos humanos só em Brasília, a gente precisa levar aos estados, aos municípios, essas construções que nós fazemos a partir de Brasília, mas não só em Brasília. Ou seja, o plano Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite, ele é o resultado de uma construção coletiva, né? De muitas pessoas participando e ouvindo também os outros entes da federação, não é isso? Exatamente. Como é que a gente pode fazer políticas públicas aqui no topo da pirâmide, aqui onde está o governo, a centralidade do governo, sem ouvir
os usuários, sem ouvir aquelas pessoas para as quais nós trabalhamos. Uma política pública que não tem sintonia com as bases, essa política pública não se viabiliza. Eu penso isso. E eu acho que não tem coisa melhor do que a gente trabalhar devidamente sintonizado com os interesses, os anseios e as necessidades para o público para os quais nós trabalhamos. E é nessa perspectiva, não é, que o presidente Lula determina, é nessa perspectiva que o senhor também conduz, e isso tem sido muito bom trabalhar assim, porque creio que desta forma seremos bem mais assertivos. Perfeito. Olha, antes da gente terminar, a gente tem uma tradição. Na verdade, estamos criando uma tradição, né? Sim, para ser tradição, a gente precisa ter mais edições e vamos ter muitas. A nossa tradição a gente pede sempre para o convidado ele primeiro responder uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta sempre muito importante, e depois ele nos mostrar um livro e um objeto que o acompanha e que dizem muito a respeito do que ele pensa sobre o tema, sobre os direitos humanos. Então a pergunta inicialmente é: Antônio José, o que são os direitos humanos para você? Os direitos humanos é a garantia de dignidade para todas as pessoas. Perfeito. E o livro? O livro, ministro, é esse aqui, que é o livro Do Viver Sem Limite. Nós, quando terminamos ali as entregas em 2014, nós resolvemos, então, escrever este legado para que pudesse ficar na história. Eu vou lhe entregar aqui. Está aqui o livro. Então, acho que esse é um marco muito importante na formulação e construção de políticas públicas para esse segmento. Perfeito. E o objeto, o que você trouxe? O objeto é essa foto aqui histórica, né? Essa foto aqui que a presidenta Dilma estava com a gente ali no dia 17 de novembro de 2011. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora estiveram ali no Palácio do Planalto. Foi uma grande festa. E eu espero que nós tenhamos condições de repetir essa festa daqui a mais alguns dias, no lançamento do Viver Sem Limite. Eu também passo aqui para o senhor. Puxa vida, coisa linda. Eu já quero dizer, então, que nós vamos repetir essa festa, já tá com a presença do presidente Lula. Vamos fazer o lançamento do novo Viver Sem Limite e fazendo aqui, como você muito bem disse, mais uma festa da democracia, dos direitos humanos, da inclusão social. Puxa vida, que alegria. Meu caro, quero agradecer imensamente a sua presença, mas mais do que a sua presença, agradecer também ao esforço que você tem feito, empregado a sua inteligência, empregado a sua experiência na construção desse programa, desse plano nacional, melhor dizendo, desse plano nacional que vai impactar a vida de tanta gente. E eu quero dizer o seguinte: impactar a vida não só das pessoas com deficiência, mas impactar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Ministro, eu é que agradeço aqui, queria segurar aqui sua mão, eu que lhe agradeço a confiança, agradeço a nossa secretária Ana Feminella, né, de estarmos aqui fazendo aquilo que mais nos motiva, que é constituir, né, melhorias de vida para as pessoas com deficiência no Brasil inteiro, e que fortalece as famílias, que fortalece os direitos humanos e todas as pessoas que precisam de políticas que garantam dignidade. Eu estou aqui por isso e não tem nenhuma dúvida que isso é o que mais lhe motiva, que motiva o presidente Lula e que motiva o nosso governo. Sem dúvida. Bom, com isso nós terminamos essa edição do Direitos Humanos para Quem. Muito obrigado por você que ficou aqui, assistiu esse vídeo, teve a possibilidade de, junto comigo, acompanhar o Antônio José falar sobre o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite, que será lançado pelo presidente Lula nos próximos dias. Nós estamos muito, muito felizes com essa possibilidade de poder trabalhar com tanta gente que tem se empenhado tanto para que a gente possa, de fato, modificar o Brasil, mudar a vida das pessoas. Eu quero também fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que ajudaram na edição mais esse episódio de Direitos Humanos para Quem. E eu vou fazer aquela coisa que todo mundo faz quando tem programa, quando tem canal na internet, né? Pedir para você dar o seu like no vídeo,
para você se inscrever no canal, para receber as notificações das novas edições e, mais uma vez, agradecer por você estar aqui conosco. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Até mais, gente. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui.